imprensa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o governo está discutindo outras possibilidades para aumentar a arrecadação, além do aumento do imposto sobre operações financeiras. De acordo com ele, ocorrerá na tarde de hoje um almoço em sua casa com todos os envolvidos nas negociações, entre eles os líderes da Câmara e do Senado. Esse almoço está marcado para 1h da tarde, é claro, você vai acompanhar todos os detalhes aqui no Metrópolis. A nossa reportagem vai lá para a porta da residência ontem aconteceu na residência da Câmara, né? Hoje, o presidente Lula disse que é na casa dele, lá no Palácio da Alvorada, tudo aqui em Brasília. Aspas aqui do presidente Lula. Daqui 1h vai ter um almoço na minha casa para saber se o acordo está feito ou não para anunciar as compensações. Estamos discutindo com o Senado e a Câmara. Sou favorável, não tem segredo. Antes de qualquer medida, temos de reunir os líderes, os presidentes da casa. O presidente ainda afirmou que o aumento do IOF foi uma proposta encontrada pelo Ministério da Fazenda para o reparo de um não cumprimento de uma decisão da Suprema Corte que os senadores ficaram de apresentar uma compensação. Ele disse, todo mundo sabia, o Congresso sabia que precisava de uma compensação, o Ministério da Fazenda foi lá e definiu naquela sexta-feira fatídica em que o ministro da Fazenda anunciou as medidas do IOF e horas depois teve que voltar atrás. A declaração foi dada em entrevista coletiva à imprensa no Palácio do Planalto, como você acompanhou agora há pouco. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar ainda nesta terça-feira o conjunto de medidas para ajustar as contas públicas. De acordo com o titular da pasta, o pacote deve contemplar um projeto de emenda à Constituição e um projeto de lei, além de uma possível medida provisória. O ministro da Fazenda falou ontem e falou hoje também, de novo sobre isso, sobre reformas estruturantes para que se consiga resolver essa questão, ou começar resolvendo, O presidente Lula também falou sobre a questão da Marina Silva. A pergunta do jornalista não foi exatamente sobre a Marina Silva, mas ele relembrou o episódio em que a Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, foi ao Senado e foi ali colocada na parede em relação à lei do licenciamento ambiental, mas foi muito ofendida pelos senadores, por alguns senadores, e aí o presidente Lula quis falar sobre essa questão a partir principalmente do ponto de vista que foi, de acordo com o presidente, uma humilhação. Ele acha que a ministra fez muito bem de ter ido embora, elogiou a ministra, disse que é das pessoas mais leais que ele já conheceu, e depois ele ainda falou sobre o licenciamento ambiental. Vou ler aqui contigo tudo que a Madu Toledo trouxe de detalhamento sobre essa história e sobre essa parte da coletiva de imprensa do presidente Lula. Lula parabenizou Marina por se retirar de sessão após ataque no Senado. Lula afirmou que confia 100% na ministra do Meio Ambiente e essa fala ocorreu durante essa coletiva que você acompanhou aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre os ataques sofridos pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, por senadores na última terça-feira, há uma semana. A fala ocorreu durante uma coletiva de imprensa convocada pelo Palácio do Planalto. Abre aspas. Da fala do presidente Lula. A companheira Marina Silva é da mais extraordinária lealdade ao governo. Tenho 100% de confiança nela. Eu liguei para ela dando os parabéns pela atitude de ter se retirado depois das ofensas que fizeram a ela. Aí aqui tem um pouquinho do detalhamento do que aconteceu, E eu vou ler junto contigo para você lembrar direito tudo o que aconteceu. A Marina Silva participou de uma audiência na Comissão de Infraestrutura no Senado Federal para debater a criação de unidades de conservação na região norte. Durante a sessão, a ministra teve episódios seguidos de desentendimentos com os senadores. Omar Aziz questionou o trabalho realizado por Marina em relação à obra de pavimentação da BR-319. Acusou a ministra de atrapalhar o desenvolvimento do país e questionou os dados ambientais apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente. Já Marcos Rogério, do PL de Roraima, presidente do colegiado, cortou o microfone da ministra em diversos momentos. Ao ser confrontado por Marina, o senador disse: "Me respeite, ministra, se ponha no teu lugar." E o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que a mulher merece respeito, mas a ministra não. Marina, então, exigiu um pedido de desculpas que não foi atendido e a ministra decidiu, portanto, se retirar do local.
Sobre o licenciamento ambiental, que o repórter fez essa pergunta, quando o presidente aproveitou e fez esse primeiro pronunciamento em relação a essas ofensas direcionadas à sua ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, tem aqui o detalhamento também sobre o licenciamento ambiental. Outro assunto tratado por Lula durante a coletiva de imprensa foi o projeto de lei do licenciamento ambiental, apelidada de PL da devastação por ambientalistas. Sobre o PL, o presidente disse que tudo que é aprovado passa pela sua mesa. Aspas. Vai continuar sendo motivo de atrito sempre, divergência entre quem concede e quem quer receber. Isso vale para qualquer área do governo. O que precisamos é ter paciência que nada deixa de ser resolvido sentado numa mesa de negociação. Fecha aspas. Lula afirmou ainda que quando a pauta chegar à sua mesa, ele irá analisar a proposta. Abre aspas. Quando chegar, eu vou dizer se concordo ou não. Fecha aspas. Um dos pontos mais sensíveis da proposta é a licença ambiental especial, que é a LAI, que visa agilizar o licenciamento de empreendimentos considerados estratégicos para o país. Outro trecho polêmico do texto estabelece que a licença por adesão e compromisso à LAC será baseada em autodeclaração do empreendedor, o que dispensa estudos prévios de impacto e definição de condicionantes. E para finalizar sobre a lei do licenciamento ambiental, membros importantes da equipe de governo do Lula não se opõem ao projeto de lei do licenciamento ambiental, o que colocou a ministra Marina Silva em posição isolada contra a proposta. O Ministério do Meio Ambiente afirma que a matéria tem problemas porque exclui comunidades tradicionais do processo de licenciamento e dispensa estudos prévios de impacto para empreendimentos de médio porte. Esses dois assuntos, o licenciamento ambiental e a Marina Silva sendo ofendida na semana passada pelos senadores, foram dois dos assuntos. A gente já falou do INSS, falou sobre isso. Aliás, a gente falou sobre o IOF e sobre isso, e agora a gente vai falar sobre o INSS. Foi também pauta da conversa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a imprensa. Então agora eu leio aqui os detalhes que a Daniela Santos e a Madu Toledo trouxeram sobre essa questão. Lembrando que são casos denunciados, que começaram a ser denunciados pelo Portal Metrópolis em dezembro de 2023, e o presidente falou também diretamente sobre isso. INSS. Lula pediu cautela à Polícia Federal para não punir de forma precipitada. O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópolis em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Durante a entrevista coletiva convocada pelo Palácio do Planalto na manhã dessa terça-feira, o presidente Lula falou sobre o ressarcimento a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que foram vítimas de descontos indevidos, o que ficou conhecido como farra do INSS. O esquema foi revelado pelo Portal Metrópolis. De acordo com Lula, abre aspas, todo mundo sabe que isso é um erro feito no governo passado, possivelmente propositadamente, fecha aspas. Abre aspas de novo. Queremos ir a fundo. A CGU, a AGU, a Polícia Federal são muito sérias. Quem errou vai ser punido, fecha aspas. E ele falou em alguns outros momentos em que a punição vai vir o quanto antes e que principalmente o ressarcimento vai acontecer o quanto antes, mas que não dá para ter pressa, porque foram muitos problemas, muitos descontos feitos por diversas entidades e que precisa ter muita cautela nessa investigação. Apesar disso, o presidente afirma que pediu a cautela à PF para evitar a punição precipitada das entidades envolvidas na polêmica. Abre aspas, não queremos punir nenhuma entidade de forma precipitada. Não importa que demore uma semana a mais, dando a chance às entidades para que elas apresentem provas. Se ela não cometeu nenhum erro, não tem que pagar o preço, mas as outras terão que pagar o preço. Fecha aspas. O processo de devolução está sendo discutido por um grupo formado por representantes da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, além do próprio INSS. E é isso, Assim como a gente falou mais cedo sobre, assim como eu te lembrei, o escândalo está sendo revelado pelo Metrópolis desde 2023. Daqui a pouquinho a gente vai chamar a Camila Xavier, que é a nossa outra repórter que acompanhou também essa coletiva de imprensa com o presidente Lula, para trazer mais detalhes. Eu lembro também que daqui a pouquinho, depois que ela entrar com a gente, ela vai correr lá para o Palácio do Alvorada, para a residência oficial do presidente da República, do Lula, porque ele vai fazer um almoço para conversar
com todo mundo que está envolvido nessa questão do IOF, principalmente